Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo aí, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder no vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e corte da imprensa esportiva de todo o Brasil, repercutindo tudo sobre essa vitória do Flamengo frente ao Cruzeiro por 1 a 0 e também vai comentar os lances polêmicos aí da partida, né? Como o gol anulado de Alcaraz. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. 0-0, fora de casa, no encontro entre o Diniz e o Felipe Luiz. Quem marcou foi o Davi Luiz. E aí, Elton Serra, tudo bem? Temos muito que tratar nessa quarta-feira com apenas 2 jogos, mas muito assunto para a gente abordar aqui, meu amigo. Boa noite. É isso, Edu. Boa noite para você, boa noite, fã de esportes. Até para resumir um pouco o que vamos falar desses 2 jogos, o Flamengo deu uma boa resposta ao que fez o Internacional na terça-feira, né? Conquistando pontos importantes, se mantendo no G4, olhando para o Campeonato Brasileiro também com seriedade para garantir uma vaga na Libertadores, caso não venha pela Copa do Brasil, e vai motivado para esse jogo do fim de semana com uma vantagem muito boa. O Cruzeiro vai tentando também pensar nas 2 competições, mas aí está mais tranquilo na tabela, e o Atlético joga todas as suas fichas das Copas, né? Porque vai ficando distante da Libertadores pelo Campeonato Brasileiro, perdendo para o Lanterna Atlético Goianiense, o time já declarado, né, rebaixado à Série B. Muito bem, os 2 times, né, Flamengo e Atlético Mineiro, poupando jogadores, exatamente pensando na Copa do Brasil. Mas falando em Brasileirão, a classificação tá assim. Põe na tela para a gente acompanhar juntos, rodada 32 do Brasileirão. Então o Botafogo abriu vantagem para cima do Palmeiras, abriu 6 pontos, 67-61. Botafogo que bateu o Vasco, o Palmeiras que perdeu pro Corinthians. Aí Fortaleza venceu 60, o Flamengo venceu, foi a 58 pontos, então, nesta quarta-feira. Internacional 56, São Paulo 54, são os 6 primeiros. E aí veja a diferença que existe entre sexto e sétimo, que é o Bahia. O Bahia tá com 46 pontos, essa turma aí toda perdeu, né? O Cruzeiro, então, perdeu, o Vasco e o Atlético Mineiro. Então, temos aí do 7º ao 10º, todos perderam nesta. Então, vamos lá. Graças ao show do Bruno Mars, que foi no Mineirão ontem, ou ainda naquele processo de arrumar, limpar a casa, o jogo foi no Independência. E vamos ver como foi, então, a vitória do Flamengo fora de casa. Essa cobrança de falta, malandragem, olha lá, o Davi Luiz chamou a atenção, o juiz já tinha apitado, aí o Davi Luiz cobra, se aproveitando que o Marlon dá um pulo para a esquerda. Então o Davi Luiz fez o único gol do jogo aos 7 minutos do segundo tempo. Vamos ver de novo, ó. Fica aquela conversa, não, tá no lugar certo, não tá. O Marlon, ele até conversa com a nossa Vitória Leite, a gente vai mostrar mais adiante. Ele pula porque ele imaginou que o Davi Luiz fosse cobrar por fora. E isso não aconteceu. E ele aproveitou exatamente o pulo do Marlon para chutar ali. E não deu para o Cássio pegar. Então, 1-0 para o Flamengo. Posse de bola muito maior do Cruzeiro. Muito maior não, um pouco maior, né? 52% contra 48%. Foi bem maior no segundo tempo, né? Em função do resultado do jogo. O Cruzeiro tentando buscar o empate. Aumentou a posse de bola no Cruzeiro no segundo tempo. Finalizações 15-10, também vale para isso. O Cruzeiro passou a finalizar mais depois do gol. Certas 5-2. Ações na área rival 18-14. E tivemos um cartão vermelho para o Alan. Bem no finalzinho do jogo, o jogador do Flamengo teve... A gente até vai mostrar já. Foi o segundo amarelo e ele acabou expulso. O Flamengo teve ainda um gol anulado, a gente mostra já. O time do Flamengo, mesmo com tantos desfalques, né, ou jogadores poupados, Elton, craques, jogadores importantes do time, né, o Gabigol, o Arrascaeta, o Alexandre acabou entrando, né, mas o Wesley, lateral direito, enfim, o Gerson, com um time bem mesclado, um time bem misto, faz mais uma boa apresentação, né? O time B do Flamengo, o mesclado, fez boas apresentações ao longo desse campeonato. Foi mais uma, né? Foi mais uma. Eu acho que essa especificamente, olhando para o adversário, né, o finalista de Sul-Americana, Flamengo jogando fora de casa, vindo de uma vitória contra o Atlético pela Copa do Brasil, olhando ainda para o Campeonato Brasileiro com prioridade,
né? Dá para dividir, né, as atenções com a própria Copa do Brasil, e essa vantagem no jogo de ida permite também que o time tenha essa tranquilidade, poupando alguns jogadores e outros sendo poupados forçadamente, né, por conta de lesões. O departamento médico do Flamengo também anda um pouco cheio. E foi um time que manteve a identidade. Eu acho que a principal questão é essa, Edu. É um novo trabalho do Felipe Luiz, né, um treinador que está começando a sua carreira, recém-nascido por futebol profissional, e tem essa missão também de encontrar uma identidade para essa equipe do Flamengo. E esses jogos são bem interessantes para a gente observar isso, porque ele abre mão, aí por conta, logicamente, de uma final de Copa, ele abre mão da equipe titular, e é nessa equipe alternativa que a gente consegue encontrar realmente ideias do técnico, e foi o que aconteceu. O Flamengo no primeiro tempo, tendo a bola no campo de ataque, fazendo marcação-pressão, o Cruzeiro não conseguia sair bem do seu campo de defesa, e o Felipe Luiz sabia, né, que precisava fazer isso. O time do Fernando Diniz, que todo mundo conhece, né, de jogar, e os jogadores até falaram, né, durante a semana, falaram no intervalo, inclusive, sobre essa proposta, né, de o time ter mais a bola. Então, se o Cruzeiro tem mais a bola, o Cruzeiro tenta roubar essa bola na origem, né, que é no sistema defensivo adversário, né? O Flamengo conseguiu fazer isso, né, com o Felipe Luiz. É claro que chegou ao gol numa bola parada, né, depois também de um jogo no primeiro tempo de poucos espaços. A gente está vendo aí o gol de muita esperteza, né, do Davi Luiz. A cobrança de falta já tinha sido autorizada, ele reclamou da barreira, a barreira abriu, ele bateu justamente no espaço onde existia ali a possibilidade de vencer o Cássio, e o Flamengo acabou fazendo 1-0. Uma formação, né, com dois laterais com muita liberdade para atacarem, né, de um lado Varela, do outro Ayrton Lucas, e aí a vocação dos dois realmente é ofensiva. O meio-campo mais protegido com o Pulgar e o Alan, e aí, nesse caso, né, ficou com um a menos, mas não impactou tanto na reta final do jogo, apesar da pressão do Cruzeiro. O Gonzalo Plata, né, que é um jogador que consegue funcionar como meio armador e também ajuda na marcação. Aí você tem o Alcaraz, o Matheus Gonçalves e o Bruno Henrique jogando como referência. Aí uma herança do Tite, né? O Tite já utilizou o Bruno Henrique como um atacante de referência, único, né, no ataque. O Felipe Luiz consegue também beber um pouco dessa água, e ele já falou outras vezes, né, que o Flamengo não tem terra arrasada, dá para se aproveitar muito do que Tite deixou. Ele trabalhou com o Tite na seleção, inclusive, então ele conseguiu aproveitar isso muito bem, e o Flamengo fez um jogo muito equilibrado, ao contrário do Cruzeiro, que o Diniz tentou jogar no 4-4-2, tentou ter mais a bola, tentou tirar os espaços do Flamengo quando não tinha bola, faltou um pouco mais de contundência quando tinha bola no ataque, né? O Caio Jorge, mais uma vez, tendo aí um jogo irregular, foi importante na Sul-Americana, mas no Campeonato Brasileiro oscila bastante. Matheus Pereira muito marcado, né? Muitas vezes tendo que jogar um pouco mais recuado para tentar fazer o time trabalhar essa bola no meio. Depois passou a jogar como segundo atacante, sentiu dificuldades de passar pelo sistema defensivo do Flamengo, e o Cruzeiro acaba sendo derrotado em casa. O Cruzeiro tem a prioridade, logicamente, na Copa Sul-Americana. O Cruzeiro tem chances de chegar à Libertadores pelo Brasileiro, matematicamente tem, mas tem uma partida agora contra o Racing que pode mudar toda essa história, né? Conquistar um título e, de quebra, ir para a próxima Libertadores. O Flamengo também tem essa possibilidade, tem mais um jogo, né? Tá igual ao Cruzeiro, só que a vantagem é que o Flamengo tem 2 gols na frente para jogar no domingo, mas mesmo assim faz um campeonato brasileiro olhando para o G4, e esse resultado foi importantíssimo para isso, Edu. Pois tem até uma dúvida, o Everton Araújo, ele sai jogando contra o Atlético, né? O Pulgar jogou o primeiro tempo, o Everton Araújo jogou o segundo. Não sei qual vai ser o volante usado pelo Felipe Luiz. A gente vai ver, vamos ver até se ele fala na coletiva. O Everton entrou no intervalo, né? Pois trocou um pelo outro. Cada um jogou meio tempo, né? Vamos ver se ele vai mais na experiência do Eric, né? Ou na juventude do Everton Araújo. Mas teve a substituição do Matheus Pereira. E vamos ouvir Mas é um trabalho realmente muito bom do Felipe Luiz, Júlio, nesse comecinho de trajetória como treinador. E a gente está vendo aí na tela, o Raposa joga mal e perde para reservas do Flamengo. Não é fácil você, com o time reserva, ganhar
fora de casa do Cruzeiro. Embora o São Paulo tenha feito isso um mês atrás, né, com reservas, tenha vencido e jogado bem, assim como o Flamengo jogou bem hoje diante da Raposa. O Cruzeiro tem problema quando o adversário é time reserva. Nesse momento, o Cruzeiro tem problema com qualquer tipo de adversário, né? Reserva, titular. Mistos. Se jogar o coletivo contra o reserva do Cruzeiro, possivelmente perca, né? Sim, o time não está bem. O time não está bem, não está conseguindo encaixar. Vi a entrevista do Matheus Henrique, né? Que menino que era do Grêmio. Isso. Henrique, né? Vi a entrevista, tanto Matheus, né? Vi a entrevista do Matheus Henrique depois do jogo, dizendo que o time tá insatisfeito, ninguém tá mais chateado do que eles e tal. Mas o problema é que isso vai gerando uma situação de... O Felipe Luiz acabou de falar uma coisa interessante, viu, Tomás? Que é o time se acostumar a ganhar, né? Obviamente ele está se referindo ao Flamengo, que o Flamengo precisa se acostumar a ganhar, é um time que precisa se acostumar a segurar a vitória. Isso, eu acredito muito nisso no futebol, sabe, Tomás? É a tal da confiança, né? O jogador, ele parte da premissa de que ele vai ganhar o jogo, ele não entra no jogo achando que vai perder, ele entra no jogo achando que vai ganhar. E quando você consegue fazer com que esse espírito coletivo, essa confiança coletiva esteja presente, se o time for bom, principalmente, ele tende a ganhar. Eu acho que o Cruzeiro vive a dinâmica inversa. O Cruzeiro, ele se acostumou a perder, se acostumou a não ganhar. Fernando Diniz chegou, você entra numa dinâmica de discurso, de demora um pouco para pegar o sistema de jogo e tal. Enquanto isso não acontecer, vai haver sofrimento, vão haver tropeços. E aí você dá uma espécie de prazo indeterminado para que as coisas comecem a acontecer bem. Só que é o seguinte, Tomás, em outros trabalhos do Fernando Diniz, esse dia nunca chegou. E ele é demitido antes que esse dia chegue. Sim. Acho que hoje o Diniz tem mais estofo. Mas a gente está falando de uma SAF, um dono, um empresário que nunca foi do ramo, que um dia pode acordar e falar, quer saber, chega disso aí, velho. Chega desse trem aí. Vou trocar. Como pode falar, não, vai até o fim do campeonato assim e eu vou deixar esse cara modelar o elenco de acordo com o que ele acha melhor para o ano que vem. Mas o Cruzeiro tem uma final para jogar, uma final internacional, ele pode se classificar para a Libertadores, voltar para a Libertadores, ele pode conquistar um título que não estava no script do Cruzeiro desse ano, nem menos ainda do ano passado. E nesse momento, o Cruzeiro não inspira nenhuma confiança, Tomás. Não parece ser capaz de ganhar de ninguém. Vamos dar uma olhadinha, então, mais uma vez, no gol anulado do Flamengo, quando o jogo o placar já mostrava 1-0 para o rubro-negro, cobrança de escanteio, a bola sobra para o próprio Alcaraz, que havia cobrado o tiro de canto, ele faz um golaço com uma falha do Cássio, provavelmente. Parece que foi aí nesse chute, a bola bate no jogo. Será que não foi aí? No chute do Alcaraz, o jogador do Flamengo está no corta-luz ali e está impedido? Então, mas... A imagem da TV não mostra isso. A televisão mostra o impedimento depois que o VAR mostra a posição do Alcaraz, né, impedido. Só que demora uns 20 segundos para ele confirmar esse impedimento. E aí fica a dúvida. Mas, Júlio, se ele estivesse marcando o impedimento do jogador que supostamente atrapalha o Cássio, o VAR não teria que ter chamado o árbitro para interpretar isso? Não necessariamente. Não necessariamente. A gente já viu as duas coisas acontecerem. Algumas vezes o VAR chama o árbitro para interpretar, sim, mas muitas vezes não chama e a gente até discute, né? Porque é um lance subjetivo. É impedimento, mas não é objetivo. Né? Eu acho que aí a decisão teria que ficar com o árbitro de campo. Isso. O VAR não teria que ter essa Quando autonomia. o bandeirinha marca, muito raramente o VAR chama. Tá. A não ser que o VAR chame para o árbitro não marcar o impedimento, sim, né? Sim. Porque é raro. Sim. Essa interferência tem sido marcada em todos os lugares, não foi marcada, até comentei aqui recentemente, né, no jogo do City aí do campeonato inglês, que não foi marcada, o VAR chama e o árbitro não marca a interferência. Mas se é no primeiro lance, Tomás, na hora que o jogador do Cruzeiro chuta, o escanteio é batido, o jogador do Cruzeiro chuta a bola, ela volta para o Alcaraz. Se é uma interpretação do jogador do Flamengo. Se é uma interpretação que a bola desvia do jogador do Flamengo, que está de cócoras ali, de cócoras não, está de bruços, inacreditável, deitado no chão. De novo, ó.
Não dá nem quase para perceber. É inacreditável se o impedimento for marcado aí. Se o impedimento for marcado no chute, se um desses dois jogadores do Flamengo que desviam da bola estava impedido, aí eu consigo entender a marcação. Fico com a impressão que o Léo Pereira está voltando, sim, do impedimento. Mas... Não concordo, mas consigo entender. Talvez não a ponto de atrapalhar o Cássio. Acho que o Cássio deu uma bobeada. Talvez ele tenha esperado para ver se a bola ia tocar em alguém. Mas nesse lance aí me parece surreal. E vai lembrar que a bola faz um efeito também, né? No primeiro momento parece que ela vai... Olha lá, ó. Aí, porque a bola toca nas costas do jogador do Flamengo, aí eu sinceramente acho inacreditável se foi essa a razão do impedimento. E a transmissão dá a impressão disso, né? De que foi esse lance que gerou a marcação do impedimento. Eu não consigo entender nenhum nem outro. E o Alcaraz, apesar do gol não ter subido no placar, o Alcaraz, para mim, foi o melhor jogador do Flamengo. Jogou muito, hein? Legal, Tomou né? conta do meio de campo e é um jogador para ano que vem, hein, Tomás? Exato. E esse seria o terceiro gol do Alcaraz, já com a camisa do Flamengo. Ainda sobre o lance, me chama a atenção que o Cássio não reclamou. Ele reclamou com a defesa, mas não foi reclamar com a arbitragem. Não, ninguém entendeu que havia razão para anular o gol ali. Não, que o Cássio poderia, de repente, né, chamar a atenção do árbitro para o jogador, né, fazer aquele barulho para, de repente, fazer a cabeça do VAR. Não teve essa interferência. Essa picardia. É porque não houve, né? Eu acho até que dá para discutir. Eu não daria esse impedimento, mas realmente o Léo Pereira está ali e o Cássio fica esperando ali para ver se a bola toca em alguém. Sobre esse lance, o Bruno Spindel, o dirigente de futebol, diretor de futebol do Flamengo, reclamou muito, deu uma entrevista depois do jogo dizendo que é sempre contra o Flamengo e que está preocupado para o jogo da volta em Belo Horizonte, para a decisão da Copa do Brasil. Já joga uma pressão aí sobre a arbitragem, dizendo que está preocupado porque o VAR sempre vai contra o Flamengo, segundo o Spindel. Algum comentário ou podemos seguir? Precisa? Vamos lá, vai. Em entrevista à rádio Itatiaia, o vê que esse Flamengo pode jogar futebol. Como é bom ver que esse Flamengo pode ter um estilo de jogo dentro e fora de casa. O mesmo estilo de jogo dentro e fora de casa. O mesmo estilo de jogo com os titulares ou com o time misto, com o time reserva. Um estilo de jogo que o seu treinador impõe para o time titular, para o time reserva, sem dar desculpinha. Como é bom ver que o Felipe Luiz acabou com todas as desculpinhas esfarrapadas do Tite, gente. Cara, Flamengo hoje com um time misto, jogando bem, fora de casa, buscando ataque, criando jogada. Antigamente, dentro de casa, eu não vi esse Flamengo criar. Com o Tite, eu vi o Flamengo ser covarde, dentro e fora de casa. Com o Tite, eu vi um Flamengo bagunçado. Cada jogo jogava de uma forma, sem um estilo de jogo definido. Hoje, com o Felipe Luiz, eu consigo assistir a um jogo do Flamengo já pensando no que eu vou ver. O que eu vou ver quando eu vou ver o jogo do Flamengo do Felipe Luiz? Um time marcando o adversário, pressão na saída de bola, um time criando jogada, um time trabalhando a bola, um time muitas vezes entregando a bola para o seu adversário para tentar roubar e criar uma jogada de contra-ataque, um time que tem jogada, um time que tem entrosamento. Tudo que a gente não via no Flamengo do Tite, a gente está vendo no Flamengo do Felipe Luiz, gente. Olha o que o Flamengo fez hoje contra o Cruzeiro. O Cruzeiro está brigando por uma vaga na Libertadores. Olha o que o Flamengo fez com um time misto. Gerson não viajou. Arrascaeta não viajou. Gabigol não viajou. Léo Ortiz não viajou. O Wesley não viajou. O Flamengo com um time mistaço venceu o Cruzeiro jogando melhor que o Cruzeiro. Fora de casa. Um Cruzeiro que é forte. Não é uma babinha, não. Antigamente, se o Flamengo do Tite fosse pegar o Cruzeiro fora de casa, a gente já vê um Flamengo retrancado, um Flamengo sendo pressionado, um Flamengo jogando só para não sofrer gol. É o que a gente ia ver. Essa é a verdade. Ou vocês têm alguma dúvida? Ou vocês acham que o Flamengo do Tite hoje ia chegar no Mineirão, na Arena Independência, me desculpa, e ia jogar o futebol que jogou hoje? Foi de igual para igual. O Flamengo não deveu nada para o Cruzeiro. O Flamengo não foi para Minas pensando, não vou sofrer gol e vou tentar achar um golzinho. Não. O Flamengo vai para o jogo como? Eu quero ganhar. Eu quero vencer.
eu quero me posicionar bem na tabela. Eu não vou focar só em Copas. E é um Flamengo que tem a mesma mentalidade, o time reserva e o time titular. Ou seja, ele treina com o time reserva, assim como ele treina com o time titular. Chega daquele Flamengo totalmente desorganizado, bagunçado, apático, covarde. Todos os defeitos do Flamengo do Tite, o Flamengo do Felipe Luiz não tem. E a maravilha nisso tudo é que cala todo mundo que tentava babar o ovo do Tite. Porque quantas vezes eu escutei, não, mas esse time não jogou bem também com o Sampaoli. Não, mas esse time não jogou bem com vários treinadores. E agora? Mas o time está motivado para jogar pelo Felipe Luiz. Então, outra incompetência do Tite, que não soube fazer o time jogar para ele. Outra incompetência. O que eu quero dizer é que o Tite hoje é um treinador ultrapassado, é um treinador fraco, e hoje o Felipe Luiz é uma grande revelação. Porque grande parte da mídia, principalmente paulista, tenta resistir a assumir o baita treinador que o Felipe Luiz está sendo, e eles ficam, é um começo de trabalho, não dá para dizer muita coisa, nem treinador ainda o Felipe Luiz é. É sim. É um treinador que em 8 jogos já faz um trabalho muito melhor que o Flamengo, que o Tite. Em 8 jogos. Em 8 jogos, o Flamengo tem 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Então, o trabalho do Felipe Luiz já é muito bom, sim. Já dá para dizer que o Felipe Luiz faz um trabalho muito bom, sim. Por que não dá para dizer? Por quê? Não, mas está muito cedo. Tá bom, se tivesse muito cedo, perdendo adoidado, jogando mal adoidado, iam estar falando mal, não iam? Então, por que não pode falar bem? Felipe Luiz é um treinador que tem tudo para ser um dos grandes treinadores do futebol brasileiro. Se deixarem esse cara trabalhar, esse cara é estudioso, esse cara é esforçado, esse cara é concentrado, e olha o que ele fez o Flamengo jogar. E outro fator, tá? Outro fator que eu preciso falar, o Alan de novo. O Alan de novo. O Alan, além de não somar muito dentro de campo, ainda foi expulso. Ele conseguiu quase facilitar para o Cruzeiro reagir nos últimos minutos. Ele conseguiu levar um outro amarelo desnecessário, ser expulso. Eu sei que o Felipe Luiz não tem opção. Eu sei que não dá, né, para não contar com o Alan. Mas é impressionante como esse jogador que custou 8 milhões de euros para o Flamengo não consegue ter uma boa atuação. Sempre ele prejudicando o Flamengo, sempre ele comprometendo o Flamengo. Imagina se o Cruzeiro acha um gol nesse final de jogo, porque o Alan foi expulso. Gente, tem que falar da situação do Alan, tem que botar as coisas no lugar nesse Flamengo. É um Flamengo, sim, tá? Que com o Alan ele fica muito pior, mas fica muito pior. Eu queria também, tá? A gente tá aqui falando ao vivo, tá? Eu tô aqui ao vivo agora também pro X, né? Tô no X, tô no YouTube, fazendo esse pós-jogo do Flamengo, tá? O Flamengo do Felipe Luiz é outro. O Flamengo do Felipe Luiz mostra a incompetência do Tite, sim. O Tite hoje é um treinador fraco, vai precisar mostrar trabalho aonde ele for, porque hoje o Tite não é um grande treinador. Hoje o que o Tite tem é um bando de baba-ovo na imprensa. Isso ele tem. Um bando de baba-ovo na imprensa, principalmente paulista, que eles são amiguinhos do Tite e aí não criticam. O Felipe Luiz mostrou em poucos jogos o tamanho da incompetência do Tite para, em um ano, fazer esse Flamengo ter tido só uns 5 bons jogos. Em um ano, o Tite teve menos boas atuações do que o Felipe Luiz em 2 meses. Em 8 jogos de Felipe Luiz. E, hoje me surpreendeu positivamente o Bruno Henrique, hein? O Bruno Henrique me surpreendeu positivamente. Eu achei que ele poderia entrar psicologicamente abalado, né? Com essa situação das apostas esportivas, investigação de manipulação de resultados. O Bruno Henrique jogou muito bem hoje, na minha opinião, enquanto ele esteve em campo, hein? E isso é uma baita surpresa, isso é uma grata surpresa. Por quê? Porque o Bruno Henrique teve investigação da Polícia Federal. Parece que o Bruno Henrique até chorou quando a Polícia Federal chegou na casa dele, né, com os filhos, com a família toda dele. E o Bruno Henrique foi para o jogo e, na minha opinião, jogou muito bem. Para mim, foi uma grata surpresa. O Alcaraz vem crescendo de produtividade, na minha opinião.
O Alcaraz vem jogando muita bola. É um jogador que foi o jogador mais caro da história do Flamengo, que estava numa Premier League. O cara estava na Inglaterra. Ou seja, mau jogador ele não deve ser. E o Alcaraz também vem se mostrando. Bruno Henrique jogou bem. Davi Luiz teve uma boa atuação. O Everton Araújo, mais uma vez, entrou bem. Gostei do Pulgar também no jogo. É um Flamengo que tem uma cara. Hoje, com o Felipe Luiz, a gente vê um Flamengo que tem uma cara. O Flamengo do Tite era que nem um camaleão. Cada jogo ele estava de uma cor. Cada vez ele tinha uma cara. O Flamengo do Felipe Luiz, não. O Flamengo do Felipe Luiz tem uma mentalidade. O Flamengo do Felipe Luiz tem um estilo de jogo definido. É o time titular? Tem esse estilo de jogo. É o time reserva? Tem o mesmo estilo de jogo. O jogo é em casa? O jogo é fora de casa? O mesmo estilo de jogo. Não aquela bagunça que você nunca sabia o que esperar do time do Flamengo. Então, quando um treinador ele tem uma mentalidade, quando ele tem um estilo de jogo, o seu time sabe o que fazer. Não que nem o Tite, que quando ele entrava com o time misto, ninguém sabia o que ia fazer com a bola. Era um time desorganizado, eu mesmo falava. Gente, o que adianta ter um elenco poderosíssimo se quando bota o time reserva não joga nada? Eu peço para todo mundo que está aqui deixar o like. Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal. Vimos aí que a imprensa aí, né, repercutiu tudo sobre esse jogo, inclusive sobre esse lance polêmico aí, né, onde teve aí o gol de Alcaraz que foi anulado, né, um gol bem bizarro, né, que foi anulado porque Alcaraz ele chuta a bola, só que tanto Alexandro como o zagueiro do Cruzeiro ele disputam a bola, né, a bola bate nas costas do jogador do Flamengo, né? E depois bate no Cruzeiro. Então, tipo assim, nenhum dos teve interferência direta, né? Se fosse pra ter interferência, o último foi do Cruzeiro, né? Então, como é que ele anula com dois jogadores que não teve interferência direta no lance pra ter um impedimento de Alcaraz que faz o gol em seguida? Não faz nenhum sentido. Então, ele meio que privilegiou, né, o outro time e prejudicou o Flamengo. Não faz nenhum sentido nisso, né? Eles ter que anular esse gol, né? E com isso, o Flamengo aí mais uma vez foi prejudicado, né? Ainda bem que o Flamengo pelo menos venceu o jogo por 1-0, mas no finalzinho poderia até sofrer um empate aí, né? Porque teve um jogador expulso e a pressão foi muito grande ali no finalzinho do segundo tempo, que poderia ter finalizado esse jogo mais fácil, um jogo mais tranquilo, né? E talvez nem rolasse a expulsão, porque o Flamengo controlaria o jogo ali, né? Porque estaria 2-0 para o Mengão. Mas é isso, a imprensa sempre sendo bem justa nesse sentido aí, repercutindo esse lance, onde o Flamengo foi realmente prejudicado e anulou nesse gol aí, né, que também conta como saldo positivo, né, na briga ali de confronto direto, de empate de pontos, o saldo de gol desempata. Qual a sua opinião, torcedor? Os comentários pra gente aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder no vídeo e ser notificado aqui. Agora valeu e até o próximo vídeo.